foram perdoados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Então, você está mostrando para esse novo convertido o retrato anterior dele, agora o novo retrato, e você está mostrando para ele algumas coisas dentro da palavra de Deus. Não esqueça, o novo convertido, ele não passa de um bebê espiritual. Ele não passa de um bebê, apenas um bebê. E um bebê que precisa de cuidados. Alguém precisa se importar com essa pessoa que acabou de chegar à igreja, que acabou de se converter, que está naquele entusiasmo, naquela alegria, e que se ninguém cuidar dela, isso poderá fazê-lo esfriar. Você foi salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com certeza você está falando isso para alguém que aceitou Jesus. E você está mostrando para ele que dentro da Bíblia diz que ele precisa confessar realmente a Jesus como Senhor. Agora, uma vez que você confessou, você tem o direito à vida eterna. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 13. Você agora é residência do Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em seu coração. Não sabeis que sois santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Você se tornou herdeiro de tudo quanto pertence a Deus. Em Romanos 8,17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Você é uma nova criação. 2 Coríntios 5,17 diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você está ensinando aquele novo convertido, aquele bebê, que agora tudo vai mudar na vida dele. Porque agora as coisas antigas, as coisas velhas, já passaram. E eis que tudo se fez novo. Vou falar aqui de uma metamorfose, né? Você vai perceber que passou por uma verdadeira metamorfose. O que é isso? É uma transformação que acontece na vida de um novo convertido. Conta uma história da largata feia, que de repente ela fica presa em um lugar e começa a ser envolvida por um casulo. Ela fica escondida por algum tempo e algo extraordinário acontece. O casulo se rompe e de dentro dele não sai uma largata feia, peluda, que rasteja, mas sai o quê? Uma linda borboleta que alça voo. Que transformação, né? Pois bem, é algo semelhante que acontece dentro de nós. Quando nos encontramos com Cristo, nossa natureza, ela é uma natureza pecaminosa. Inclina-se para os baixos instintos da carne. Somos capazes das piores selvagerias. O homem sem Cristo, se der lugar aos seus impulsos, ele pode se tornar num verdadeiro monstro. Há pouco tempo atrás, numa cidade aqui perto, não tão perto, né? Um policial militar, ele me liga, ele estava revoltado, porque eles estavam à procura de um rapaz que violentou sexualmente um garoto de apenas 8 anos de idade. Apenas 8 anos.
você diz assim, mas pastor, isso é tão comum acontecer hoje, a pedofilia está aí, a grande verdade é essa, a pedofilia está crescendo a cada dia mais. Mas o que revoltou aquele policial, e não só ele, mas toda a corporação daquela cidade, é que esse rapaz primeiro era de muita intimidade da família. Esse realmente é o perfil dos pedófilos. Naturalmente eles são muito carinhosos, caridosos, amigos, né? Vai conquistando toda a família, são carismáticos. Mas o que revoltou mesmo aquela cidade, a polícia militar, enfim, toda a polícia daquela cidade, é que aquele rapaz, ele transmitiu o vírus da AIDS para aquele menino. Olha que selvageria, né? É da natureza do homem. Hoje se mata por causa de R$1. Hoje a vida, às vezes, ela vale menos do que uma pedra de crack. Por causa de uma pedra de crack, a pessoa é assassinada brutalmente. É marido que mata a esposa, pai que mata filho, filho que mata o pai. Tudo isso são da natureza do homem, que tem uma natureza de monstro. Então, essa história dessa largata peluda é mais ou menos a história do homem sem Deus. Ele tem um instinto de monstro. A educação tenta nos dar um banho de civilização, mas a maldade cresce a cada dia. E por quê? Porque está na própria natureza. Nós temos visto hoje adolescentes, como agora recentemente, um menino de 15 anos, que discutindo com a diretora da escola, foi lá e deu um pontapé nela. Ficou 12 dias detido, foi solto, e agora a diretora teve que acionar novamente a polícia militar. Por quê? Porque aquele menino agora está ameaçando-a de morte. Então você vê que, por mais que se tente educar, tem coisa que é da natureza. É impossível fazer com que uma mangueira produza maçãs ou um porco gere uma ovelha. Cada semente produz de acordo com a sua espécie. Filho de gato é gato. E uma laranjeira só pode produzir laranjas. O homem, ele tem uma natureza pecaminosa. O salmista já dizia: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Filho de pecador, só pode ser pecador. E agora, o que fazer? Deus faz. Jesus se fez filho do homem. Que metamorfose! Ele é Deus criador e sustentador de tudo quanto existe, mas escondeu-se num casulo no ventre de Maria e nasceu como homem, com uma diferença: sem pecado. Viveu a qualidade de vida que Deus espera de você e de mim. Isso, porém, era impossível por causa da nossa própria natureza pecaminosa. Mesmo tendo a capacidade de saber o que é certo e o que é errado, tudo quanto há em nós nos impulsiona ao erro, ao pecado. Como mudar essa situação? Lembre-se que eu estou falando para bebês. Lembre-se que eu estou falando para novos na fé. Só um milagre. E a metamorfose realmente é um milagre projetado por Deus. Porque Jesus se fez filho do homem e levou o pecado e a natureza desse homem rebelde à cruz, morrendo a sua morte e ressurgindo. Abriu o caminho para a sua metamorfose. Cada semente produz segundo a sua espécie. Vamos entender isso melhor. Existe um processo chamado processo de transformação. Quando paramos para ouvir a palavra de Deus, ela começa a tecer um casulo em volta do nosso coração. O Espírito Santo, então, ele realiza dentro de nós uma transformação radical. E de repente algo arrebenta dentro de nós. E clamamos:
Jesus Cristo, tu és o meu Senhor.